Na época de Vingadores Guerra Infinita, a Marvel era sinônimo de qualidade. Basicamente, tudo que ela tocava virava hype, a galera era movimentada em massa para os cinemas, tudo entrava no top 10 filmes mais vistos de todos os tempos, ao nível de Capitã Marvel ser eleita a esse top 5 por conta de ela ser justamente quem iria solucionar o problema lá em Vingadores Ultimato. Mas de uns anos pra cá, a gente viu como que ela sofreu muito de um certo descrédito em relação a obras que dividiram opiniões, obras unanimemente ruins, seja essa diluição da qualidade em questão de dividir o tempo com o orçamento e efeitos especiais das séries em relação aos cinemas, e um período até de experimentação, mas eu acredito que estamos presenciando nesse momento a ressurreição da Marvel, o que vai ser inclusive um auge maior do que o Ultimato foi. Rocker Drawing. Salve, mano, 77 Online, e dessa vez trazendo para vocês uma reflexão que eu tava tendo em relação a esse ano mesmo, tá sendo extremamente positivo para a Marvel, e tudo indica que o ano que vem vai ser ainda melhor. Porque se a gente for fazer só um amontoado, que a gente está sequer na metade do ano e a gente já teve um saldo positivo em relação à série do Demolidor, um novo anúncio de jogo da Marvel que gerou um certo hype, ou até a gente tendo atualizações constantes do Marvel Rivals, né, que tá tendo esse sucesso colossal de sendo o substituto do Overwatch em questão de ser um multiplayer acessível, com personagens carismáticos, um sistema de partidas viciantes, constantemente ganhando novos personagens em tese, que faz com que a galera continue alimentando o interesse pela franquia, né? Até alguns personagens mais desconhecidos, ou classe B, classe C, estão ganhando um certo destaque, como do nada teve um super hype pela Garota Esquilo, pela própria Luna Snow, né? Aquela personagem coreana, sem contar toda a ideia ao redor do Thunderbolts sendo utilizado de uma equipe baseada em filmes indie. A galera começou a dar uma segunda chance, o que inicialmente todo mundo estava considerando que ia ser mais um fracasso daquela leva que a Marvel estava tendo nos últimos anos, mas é curioso que agora isso inclusive fortalece ainda mais o que já estava bem visto como o próprio hype do Guardiões Fantásticos lá para junho. E é curioso como, na verdade, isso me tá trazendo essa nostalgia, até um sentimento de quando era Marvel lá na época de 2018, 2017, por aí, e que as pessoas que assistiam as coisas da Marvel já tinham uma expectativa positiva, ao invés de simplesmente ficar com aquela pé atrás de que não tem como dar certo. Mas eu acredito que ela esteja preparando o terreno para os futuros filmes que têm de fato algum impacto na cronologia. Então, por exemplo, considerando que a Marvel sabia que não podia introduzir de uma vez os X-Men, o Quarteto Fantástico, essas equipes mais importantes que são a estrutura da Marvel nos quadrinhos, de uma forma de qualquer jeito, digamos, seguindo a mesma fórmula que ela utilizava sempre, eu acredito que ela se deu ao luxo assim, de testar algumas fórmulas mais experimentais, chamar alguns diretores com mais assinatura, um pessoal com uma ideia de vinda de fora do universo dos super-heróis para justamente experimentar em personagens de pouco impacto. Então até filmes bons, como o Shang-Chi ou o Eternos mesmo, tiveram uma baixa adesão dos fãs justamente por não estar alinhado com aquela fórmula Marvel tradicional. Então se você compara o próprio ritmo dos Eternos, ele ser bem mais lento, mais cadenciado, e desenvolvimento com calma, uma coisa mais contemplativa, uma coisa totalmente diferente aos modos da Marvel, porque justamente ela estava dando espaço para experimentar e ver como que os fãs reagiriam a estilos diferentes, porque ela tinha certeza que quando viesse X-Men, quando viesse Quarteto Fantástico, não teria como errar, ela teria que voltar às suas raízes. Então, justamente, eu acredito que a gente esteja nesse processo acelerado, assim, inclusive, de preparar terreno para o que vai ser o novo Vingadores, tanto do Guerras Secretas quanto o Doomsday. Porque depois daquela super mudança de plano que ela teve em relação à substituição do Kang, né, que era para ser o novo Thanos dessa fase, o que eu achei uma péssima decisão, inclusive, substituir ele, porque não tem nada mais fácil do que substituir um personagem que tem a ver com o multiverso, né? Trocar o ator especificamente, depois daquelas polêmicas que ele teve por ter agredido a mulher e tudo mais. Mas já que eles resolveram descartar o personagem, eu acho até interessante que agora não tem mais nada a perder, né? No fim das contas, conseguiu alinhar as coisas, dando um protagonismo maior ao Quarteto Fantástico, né? Considerando que as Guerras Secretas de 2015 nos quadrinhos estão justamente como o fator principal, o núcleo do quarteto, ou seja, o Doutor Destino, as incursões, né? Que foi até apresentado na cena pós-crédito do filme do Doutor Estranho. Então, eu acredito que sim, potencialmente esse hype vai ser até maior do que o do Ultimato.
considerando que a Marvel agora está sendo um pouco mais cuidadosa e tendo maior auxílio das redes sociais, seja em consideração não só ao lançamento de trailers, mas como teve aquela própria live lá mostrando as cadeiras, o que eu acho uma jogada muito interessante, assim, realmente me pegou desprevenido a quantidade de pessoas assistindo, os milhões, simultaneamente, para ver os anúncios e dos personagens clássicos, né, daquele pessoal dos filmes da Fox, os X-Men, o Magneto, o Charles Xavier, todos os atores antigos voltando. O que inclusive tem agora terminar de juntar de vez esses universos, né? Por mais que o filme Deadpool Wolverine já estabeleceu que existe aquela realidade separada de onde os X-Men existem, e por mais que o Deadpool ele tenha chegado a interagir com os Vingadores, ele ainda se manteve no universo dele, é bem fácil teorizar que eles vão simular as incursões que teve nos quadrinhos, que é basicamente quando dois planetas colidem, dois planetas do multiverso, né? Duas terras diferentes, universos, colidem, uma tem que destruir a outra para que as duas não sejam destruídas nessa colisão. Então, nos quadrinhos permitiu que a gente tivesse os Vingadores do universo tradicional contra os Vingadores do universo Ultimate, né, que eram as duas revistas mais populares há alguns anos, né, de laboratório de ideias. E a gente vai ter mais ou menos uma simulação disso pro filme, que é basicamente, imagina, pegar toda aquela galera do UCM, seja os Vingadores, para brigar com os X-Men, seja aquela equipe do Deadpool mesmo, agora reforçada com o restante dos atores, digamos assim. Sendo realmente todos os X-Men clássicos, como foi confirmado até o Noturno voltando o seu papel. Fora que ano que vem, como eu comentei, tem ainda mais produções, como a volta do próprio X-Men, a segunda temporada do X-Men 97, a segunda temporada do Demolidor, o que potencialmente agora vai fazer com que a Marvel domine todos os âmbitos, tendo a galera bem vista nos jogos de console, com o Marvel Rivals, nos jogos mobile, com o Marvel Snap, que também fez um sucesso legal. Em questão da agora das séries, o Demolidor, finalmente uma série da Marvel agradando, né? Por mais que ela tivesse que recorrer àquela leva da Netflix para dar esse fôlego, apesar do que o Loki também teve uma recepção legal. Então agora imagina ela agora dominando também nesse universo das séries, voltando a ter uma reputação boa no cinema. Então basicamente ela conquistou todos os territórios ao mesmo tempo, sendo que é curioso a gente pensar que mesmo na época em que ela é forte nos games, pensa lá no PlayStation 2, Xbox 360, em que tinha Ultimate Alliance, os jogos do X-Men, os jogos do Homem-Aranha, era justamente num período que os filmes não estavam lá tão unidos, tão fortes. Então a gente teve no começo dos anos 2000 um hype muito forte para jogos, aí de 2010 para frente os jogos da Marvel ficaram bem ruinzinhos, aqueles Vingadores horrorosos, por exemplo, até poucos jogos lançados e os poucos que lançavam tinham uma repercussão fraca, né? Como até o próprio Midnight Suns, que infelizmente fizeram um jogo de turno que não teve lá tanto apelo pro público, mas justamente num período em que o UCM estava no auge dos filmes, então uma década forte em jogos, outra década forte em filmes. Imagina agora essa terceira década, até 2030 mais ou menos, sendo forte nos dois ao mesmo tempo e incluindo as séries nesse bolo, sendo uma parada tudo conectada, que deixa tudo melhor ainda, né? Já que você está consumindo uma coisa que já é conectada com a outro mídia, por exemplo, e todo mundo que gosta de consumir essas coisas paralelamente, né? Considerando até os quadrinhos estão numa fase legal também, que por mais que aí sim não esteja lá no auge que foi aquele período dos anos 2010, né, que nessa faixa teve um combo de sagas sensacionais, né, seja Invasão Secreta, Guerra Civil, Ragnarok, Planeta Hulk, Vingadores Sombrios, um combo sensacional dos quadrinhos. Hoje em dia também tá algumas edições legais sendo testadas, mas vamos ver, eu realmente acredito que a Marvel tem tudo para superar até os hypes que foram anteriormente, justamente por estar esse multimídia sendo unido ao mesmo tempo, né? Todos os lados tendo um apreço, né, pelos fãs, ou até isso potencialmente atingindo novos fãs, né, que às vezes nem tinham lá tanto contato com os jogos da Marvel, agora sendo introduzidos dessa forma, ou o pessoal que tinha apenas assistido a série da Netflix começar a assistir as outras séries do UCM, como a própria série da Echo, que tem a aparição do Rei do Crime, por exemplo. Então a pessoa que sai da série do Demolidor às vezes quer ver mais do Rei do Crime, vai pela série da Echo, ou a própria participação do Demolidor junto de outros heróis daqui pra frente. Mas vamos ver. Eu sei que com certeza eu vou estar sempre trazendo um assunto diferente aqui pro canal sobre as mesmas reflexões sobre além da Marvel, sobre animes e sobre videogames também. Que se você curtir esses três nichos, eu te convido a se inscrever aqui no canal para participar de uma das poucas comunidades que conseguem misturar esses três assuntos num lugar só, beleza? Por enquanto, falou e fui.